Não assine nada. A enfermeira obstetra idosa me conduziu apressadamente até um depósito enquanto meu marido foi buscar café. Ali, longe de qualquer olhar, ela colocou alguns papéis nas minhas mãos e disse apenas: "Veja você mesma." Quando comecei a ler, senti o chão desaparecer sob meus pés. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde vocês nos assistem. Isso é muito importante para nós. Desejamos uma agradável audição desta história fascinante. O sol de março atravessava as cortinas finas do hospital e desenhava longas faixas douradas sobre o piso branco de azulejos. Maria estava deitada na cama, segurando junto ao peito um pequeno embrulho quente, incapaz de desviar os olhos do rostinho delicado. Joãozinho dormia tranquilamente, fazendo pequenos ruídos com os lábios. Seus cílios escuros tremiam levemente e um tom rosado iluminava suas bochechas. Havia 4 dias que ela se tornara mãe. 4 dias que transformaram completamente sua vida, dando sentido a cada respiração, a cada gesto. O parto fora difícil, quase 16 horas de contrações, mas, quando a enfermeira colocou o bebê ainda molhado e chorando sobre seu peito, Maria chorou de felicidade. Nunca imaginara que fosse capaz de sentir um amor tão intenso. O quarto tinha cheiro de leite e creme infantil. Sobre a mesa de cabeceira havia um vaso com tulipas já murchas que Daniel levara no dia do parto. Ao lado, uma pilha de fraldas, um pacote de descartáveis e uma pequena touca azul com pompom, tricotada pela avó que falecera 6 meses antes de conhecer o bisneto. Maria ajeitou a cobertinha com cuidado e prestou atenção aos sons do corredor. Uma porta bateu ao longe. Passos apressados ecoaram pelo linóleo. Do quarto vizinho vinha o choro abafado de outro recém-nascido. Era uma manhã comum na maternidade, a última antes de voltar para casa. Ela tentou imaginar como seria atravessar a porta do apartamento agora em 3. Daniel prometera enfeitar o quarto do bebê com balões, comprar um bolo e convidar os pais. Tudo deveria ser perfeito. Ela esperara tanto por aquele dia. O telefone sobre a mesa vibrou. Era uma mensagem do marido. "Saindo, estarei aí em 40 minutos. Está tudo pronto." Maria sorriu e respondeu com uma mão, enquanto com a outra sustentava o filho adormecido. "Estamos esperando. Joãozinho acabou de dormir." Guardou o telefone e voltou a observar o bebê. Seus dedos eram minúsculos e frágeis, as unhas pareciam grãos de arroz, a pele quase transparente. Maria inclinou-se e beijou suavemente sua testa. Joãozinho suspirou, franziu a testa por um instante, mas continuou dormindo. A porta rangeu devagar. Na entrada apareceu a faxineira Lúcia, uma mulher corpulenta de cerca de 60 anos com expressão bondosa. "Mariazinha, como está? Se preparando para a alta?" "Sim", respondeu Maria. "Meu marido já está chegando." "Que bom, trouxe seu café da manhã. Aproveita enquanto o pequeno dorme. Você precisa de forças. Em casa ninguém vai cuidar de você." Lúcia colocou sobre a mesa uma bandeja com mingau, um pãozinho e um copo de suco. Maria agradeceu e tentou se acomodar para comer sem acordar o filho. "Você é corajosa", comentou Lúcia antes de sair. "Tão calma." Ontem, no 3º quarto, uma moça gritou como se estivessem a machucando, e era só cólica do bebê. "Eu esperei muito por ele", disse Maria com um sorriso sereno. 3 anos tentando engravidar. Já não acreditava que fosse acontecer. Lúcia balançou a cabeça compreensiva. "Então é destino. Deus deu esse menino a vocês por um motivo. Cuide bem dele." Quando ficou sozinha, Maria deixou o mingau de lado e mergulhou nos próprios pensamentos. 3 anos de exames, tentativas frustradas, 2 perdas dolorosas, lágrimas silenciosas. E agora ele estava ali, vivo, quente, real. Seu filho. Lembrou-se do dia em que descobriu a gravidez. O teste com 2 listras numa manhã de julho, enquanto Daniel ainda dormia. Sentada na beira da banheira, ela teve medo de acreditar. Depois vieram meses de expectativa e receio constante de perder o bebê novamente. Mas Joãozinho resistiu, cresceu, mexia-se dentro dela como se garantisse:
Estou aqui, mamãe. Não vou embora. Lá fora, um carro buzinou. Maria apoiou-se no cotovelo e olhou pela janela. Não é o Daniel. Era apenas um táxi deixando alguém na entrada da maternidade. Ela voltou a se deitar e fechou os olhos por um instante, tentando descansar antes que a nova vida começasse do lado de fora daquele quarto. O cansaço vinha em ondas. Nesses 4 dias ela quase não dormira, amamentando Joãozinho a cada 2, 3 horas, prestando atenção a cada respiração dele. Mas era um cansaço doce, cheio de significado. No corredor se ouviram vozes. Maria reconheceu o barítono grave do marido. O coração saltou de alegria. Ela rapidamente arrumou o cabelo, ajeitou a camisola do hospital. Queria parecer pelo menos um pouco apresentável. Daniel entrou no quarto com um buquê enorme de rosas brancas, alto e de ombros largos num casaco cinza caro. Seus olhos escuros imediatamente encontraram Maria. Deslizaram sobre o embrulho em seus braços. Oi, querida. Ele se inclinou e a beijou na testa. Como vocês estão? Bem, Joãozinho acabou de dormir. Daniel olhou cuidadosamente o rostinho do filho. Seus lábios tremeram num sorriso, mas os olhos permaneceram estranhamente frios. Ou pareceu para Maria. Bonito, disse ele. Puxou você. Maria sorriu. Ela esperara tanto por esse momento, quando os 3 finalmente estariam juntos. Trouxe a roupa para a alta. Daniel colocou uma sacola grande na cama. Azul, como você queria, e um gorrinho quente. Ainda está frio lá fora. Obrigada. Ele se sentou na beira da cama e pegou sua mão. Seus dedos estavam frios, um pouco úmidos. Escuta, precisamos nos apressar com os documentos. Combinei para nos darem alta mais cedo, sem fila. Só precisa assinar alguns papéis. Que papéis? Maria se surpreendeu. A enfermeira me disse que é tudo padrão. Só a alta médica e consentimento para processamento de dados. É isso e mais algumas formalidades. Você sabe como gostam de multiplicar papelada. Daniel tirou do bolso interno do casaco alguns papéis dobrados. Maria estendeu a mão para eles, mas ele segurou. Não agora. Primeiro se vista, arrume as coisas, depois descemos para o registro e acertamos tudo. Não temos tempo. Deixei o carro na emergência. Algo na voz dele arranhou Maria. Uma certa pressa, nervosismo. Normalmente Daniel era calmo, até fleumático, e agora ficava constantemente olhando o relógio, mudando de um pé para o outro. Daniel, o que aconteceu? Você está meio tenso. Está tudo normal. Ele desviou o olhar. Só que no trabalho explodiu. Quero trazer vocês logo para casa e voltar ao escritório. Lá não conseguem nada sem mim. No dia da alta da esposa e do filho, Maria não escondeu a decepção. Mari, você entende? Relatório trimestral, auditoria. Vou só um pouco, palavra de honra. À noite estarei em casa. Ela assentiu calada. Não queria discutir. Não hoje. Que este dia seja feliz. Daniel a ajudou a se levantar e entregou Joãozinho. O bebê se mexeu, mas não acordou. Maria o colocou no berço móvel de plástico e começou a arrumar as coisas. Daniel ficou na janela mexendo no celular. Vai me ajudar a me trocar? Perguntou ela. Claro. Ele guardou o telefone e se aproximou dela, mas suas mãos tremiam quando fechou o zíper do vestido dela. Maria notou, mas não disse nada. Bateram na porta. No umbral estava uma mulher idosa de jaleco branco. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque apertado. No rosto uma rede densa de rugas, mas os olhos olhavam clara e atentamente. O crachá no peito dizia: Maria das Dores Santos, enfermeira obstetra. Boa tarde, disse ela baixinho. Maria, preciso fazer um exame final no bebê antes da alta. Claro, Maria indicou o berço. Ele acabou de dormir. Maria das Dores se aproximou do bebê e se inclinou sobre ele. Suas mãos se moviam com confiança, profissionalmente. Ela verificou a moleira, ouviu a respiração, examinou o umbigo. Está tudo bem, disse finalmente. Menino saudável, mas não se apressou em ir embora. Ficou parada, olhando Maria com um olhar estranho, pesado. Alguma coisa errada? Perguntou Maria. Não, que isso?
Só queria perguntar se você assinou tudo da documentação? Ainda não, respondeu Daniel pela esposa. Íamos descer para o registro. Maria das Dores transferiu o olhar para ele. Algo passou em seus olhos, ou cautela, ou antipatia. Entendo. Bem, não vou atrasá-los. Ela se virou e saiu. Maria a acompanhou com o olhar, sentindo uma ansiedade vaga. Estranha, disse Daniel. Bom, você está pronta? Quase, me dá 5 minutos. Tá bom, vou buscar um café. Tem uma máquina lá embaixo. Daniel saiu, deixando Maria sozinha com o filho. Ela se aproximou do espelho e olhou seu reflexo. Rosto pálido, olheiras, cabelo apressadamente preso num rabo de cavalo, mas nos olhos havia luz. Aquela luz maternal que ela vira tantas vezes em outras mulheres e que tanto esperara para si. Joãozinho chorou. Maria o pegou no colo, o balançou. Ele se acalmou encostando o narizinho em seu ombro. Dele exalava cheiro de leite e algo imperceptivelmente doce, infantil. Logo vamos para casa, pequeno, sussurrou ela. Lá você tem seu quartinho bonito. Papai mesmo pintou. E um berço com ursinhos e um móbile com música. A porta rangeu novamente. Maria se virou, esperando ver o marido com café, mas era Maria das Dores. Ela entrou rapidamente, quase sem ruído, e fechou bem a porta atrás de si. Maria, sua voz era quase inaudível. Preciso lhe dizer uma coisa, mas temos muito pouco tempo. O que aconteceu? Maria abraçou o filho mais forte. A enfermeira obstetra se aproximou bem perto. Seu rosto estava sério, quase severo. Não assine nada, está ouvindo? Nenhum papel. Mas por quê? Venha comigo, você deve ver isso com seus próprios olhos. Maria ficou confusa. Ela olhava para essa mulher idosa desconhecida e não entendia o que estava acontecendo. Não posso. O marido logo volta. Íamos... Exatamente por isso, interrompeu Maria das Dores, antes que ele volte. Por favor, confie em mim, não posso ficar calada. Não posso. Em sua voz havia algo que fez Maria esfriar. Medo, dor, desespero. Isso diz respeito ao meu filho. Diz respeito a toda a sua vida. E a dele também. Vamos, rápido. Maria hesitou apenas 1 segundo. Depois pegou a cobertinha, cobriu Joãozinho e caminhou para a porta. Aonde vamos? Para o depósito de materiais. É troca de plantão agora. Ninguém nos verá lá. Elas saíram para o corredor. Maria olhou na direção da escada, de onde Daniel deveria voltar. Vazio. Apenas uma faxineira empurrava um carrinho com roupa suja. Maria das Dores caminhava rápido, sem se virar. Seus chinelos brancos pisavam quase sem ruído no linóleo. Maria mal conseguia acompanhá-la, abraçando contra o peito o embrulho precioso. Elas viraram num corredor estreito, passaram pela lavanderia, por alguma porta com a placa Pessoal Técnico e, finalmente, pararam diante de uma porta discreta sem placa. Aqui. Maria das Dores tirou uma chave de emergência e abriu a fechadura. Neste horário, ninguém vem aqui. Maria entrou. Uma salinha pequena, cheia de prateleiras com medicamentos e materiais, cheirava a cloro e algo medicinal. No teto brilhava fraco uma única lâmpada. O que você queria me mostrar? Maria das Dores fechou a porta com a chave por dentro, se virou para Maria. Seus olhos brilhavam de lágrimas não derramadas. O que me mandaram fazer, no que não consegui ir? Ela tirou do bolso do jaleco papéis dobrados, os mesmos que alguns minutos antes Daniel mostrara. Como eles estão com você? Sussurrou Maria. Seu marido me deu. Ontem à noite, junto com 5.000 reais. Maria sentiu como o chão fugia debaixo dos pés. Ela se encostou na prateleira para não cair. Não entendo. Agora vai entender. Leia. A enfermeira obstetra lhe entregou os papéis. Maria os pegou com dedos desobedientes. Desdobrou. O primeiro documento. Pedido de renúncia aos direitos parentais. Seu nome completo. Maria Silva. Lugar para assinatura. O segundo. Consentimento para transferir a criança sob tutela. Na linha tutor. Daniel Silva. O terceiro. Conclusão médica sobre instabilidade psíquica da mãe, assinada por algum médico que ela nunca vira.
As letras se embaçavam diante dos olhos. Maria piscou, e uma lágrima escorreu pela bochecha, caindo no papel. É falsificação, disse ela com voz rouca. Essa não é minha assinatura. Eu sei, vi como ela foi posta. A enfermeira do registro, ela também está no esquema. Mas para quê? Para que ele precisa disso? Maria das Dores suspirou pesadamente. Para ter controle total sobre você e sua herança. Com esses papéis, ele ficaria como tutor único de Joãozinho e, ao mesmo tempo, você seria declarada incapaz. Isso significa que ele controlaria todos os seus bens, inclusive a herança da sua avó. O bebê seria usado como instrumento de pressão. Se você tentasse resistir, ele ameaçaria tirar o menino de você definitivamente. Maria olhava para os documentos e não conseguia acreditar. 3 anos de casamento. 3 anos de vida em comum. Como ele pôde? Joãozinho se mexeu em seus braços, gemeu. Ela automaticamente começou a balançá-lo e na cabeça martelava apenas um pensamento. Ele queria tirar meu filho de mim para me controlar completamente. Maria das Dores olhava em silêncio, como Maria relia os documentos várias vezes, como se esperasse que as letras se organizassem em algo diferente, menos terrível. Mas as palavras permaneciam as mesmas: renúncia, tutela, instabilidade psíquica. Sente-se. A enfermeira obstetra empurrou para ela um banquinho velho que estava no canto. Não pode se agitar assim. Você acabou de dar à luz. Maria se sentou no banquinho, sem soltar o filho dos braços. Joãozinho dormiu novamente, aquecido pelo calor do corpo dela, sem suspeitar que tempestade rugia na alma da mãe. Me conte tudo, pediu ela baixinho. Desde o começo. Preciso entender. Maria das Dores se encostou na prateleira e cruzou os braços no peito. Na luz fraca da lâmpada, suas rugas pareciam mais profundas e os olhos mais escuros. Seu marido procurou o Dr. Geraldo há uma semana. Por acaso ouvi a conversa deles, passava pelo gabinete, a porta estava entreaberta. Eles discutiam alguns documentos, dinheiro. Não dei importância, gente tem todo tipo de negócio. Mas depois, ela se calou, juntando os pensamentos. Depois, anteontem, Dr. Geraldo me chamou. Disse que havia um encargo delicado, bem pago. Era preciso cuidar para que uma moça assinasse todos os documentos na alta, sem ler, sem fazer perguntas. Se fosse preciso, distraí-la, enrolar, enfiar os papéis no meio da pilha para ela assinar automaticamente. E você concordou? Peguei o dinheiro. Maria das Dores desviou o olhar. 5.000 reais, Maria. Trabalho há 40 anos nesta maternidade. Minha aposentadoria são 2.000 reais. Peguei o dinheiro e prometi fazer tudo o que pedissem. Maria ficou calada. Ela não sabia o que sentir. Raiva, gratidão, desprezo. Mas ontem à noite, continuou a enfermeira obstetra, não consegui dormir. Fiquei deitada pensando em você, em como você olhava para seu menino, como sorria para ele, como conversava com ele, embora ele ainda não entenda nada, e me lembrei. Sua voz tremeu. Ela se virou para a janela, pela qual se via o pátio cinzento do hospital. Há 32 anos eu também tive um filho. Nasceu aqui, nesta maternidade. Eu era jovem então, boba. O marido bebia, não tinha dinheiro. Morávamos numa casa com a mãe dele, que me odiava, e eu renunciei a ele, ao meu menino. Assinei os papéis no 3º dia. Achei que seria melhor para todos. Encontrariam uma família boa para ele, e eu de algum jeito sobreviveria. Maria das Dores se virou para Maria. Pelas bochechas escorriam lágrimas, mas a voz permanecia firme. Não sobrevivi. Nem um dia sobrevivi de verdade. Toda manhã acordo e penso nele. Onde está? Está vivo? Está feliz? Se lembra que em algum lugar há uma mãe que o abandonou? Maria sentiu como um nó subia à garganta. Você o procurou? Procurei. Há 10 anos encontrei o orfanato onde o colocaram, mas os documentos de adoção são fechados. Só me disseram que o levaram para uma família quando tinha 2 anos. Família boa. Foram para algum lugar no interior e só. Nada mais.
A enfermeira obstetra enxugou o rosto com as costas da mão. Quando ontem à noite eu estava sem sono pensando em você, entendi que não posso. Não posso fazer com você o que uma vez fiz comigo mesma. Não posso tirar seu filho de você, mesmo se me pagaram por isso. Vou devolver o dinheiro. Que me demitam, que me prendam, já não me importa. Mas você deve saber a verdade. Maria se levantou do banquinho e se aproximou de Maria das Dores. Com uma mão, ela abraçava Joãozinho e, com a outra, tocou cuidadosamente o ombro da mulher idosa. Obrigada, disse ela. Vocês simplesmente salvaram nossas vidas. A enfermeira obstetra balançou a cabeça. Não agradeça antes da hora. Seu marido e Dr. Geraldo, eles não vão desistir tão fácil. Precisam de algo de você, algo importante. Senão, para que tanta complicação? Não entendo o que eles podem querer de mim, não tenho nada. Apartamento alugado, não tenho carro, só vou voltar ao trabalho daqui a 6 meses. Maria se interrompeu. Lembrou da avó. Herança. Meu Deus, sussurrou ela. Minha avó morreu há 6 meses. Me deixou uma casa no interior, velha, mas grande, num terreno bom, e ainda umas economias. Eu ia entrar na herança depois do parto. Fiquei adiando por causa da gravidez. Maria das Dores franziu a testa. E seu marido sabe disso? Claro. Ele mesmo me apressava. Dizia que era preciso resolver tudo rápido, antes que os preços dos terrenos caíssem. As peças do quebra-cabeça começavam a se formar numa imagem terrível. Maria lembrou como Daniel mudou depois da morte da avó. Ficou mais atencioso, mais carinhoso. Frequentemente perguntava sobre a herança, sobre os documentos. Oferecia ajuda com a papelada. Ela, tola, se alegrava que o marido se preocupasse tanto com a família. Se eu tivesse assinado esses papéis, disse ela devagar, teria perdido os direitos parentais. E depois? E depois vocês teriam sido reconhecida incapaz, baseado nesta certidão falsa, continuou Maria das Dores. E todos os seus negócios teriam passado para o tutor, ou seja, para o marido. Ele teria obtido acesso à herança e ao bebê, controle total sobre sua vida. Você nem teria tempo de piscar. Maria sentiu como o chão balançou novamente sob seus pés. A escala da traição era monstruosa. A pessoa em quem confiava, com quem dividia a cama, para quem deu à luz um filho, planejava roubar tudo dela, absolutamente tudo. Preciso telefonar, disse ela tirando o celular. Tenho uma amiga, ela é advogada. Vai me ajudar. Espere. Maria das Dores levantou a mão. Antes de ligar, olhe atentamente os documentos. Tem mais uma coisa. Maria abriu novamente os papéis. O terceiro papel, conclusão médica. Ela o leu antes só por alto, muito chocada com o que acontecia. Paciente Maria Silva, nascida em 1992. Observada durante 6 meses. Diagnóstico: transtorno afetivo bipolar. Episódio de tipo misto. Recomenda-se limitação da capacidade. 6 meses. Nunca me consultei com nenhum psiquiatra. Olha a assinatura do médico. Maria olhou atentamente. Uma garatuja ilegível, quase ilegível, mas ao lado havia a descrição. Dr. Carlos Pereira, médico psiquiatra. Não conheço nenhum Dr. Pereira. Mas seu marido conhece. É amigo dele desde a escola. Trabalha numa clínica particular, se especializa em perícias. Por bom dinheiro escreve qualquer coisa. Maria se sentou novamente no banquinho. As pernas não aguentavam. Como você sabe tudo isso? Ouvi como eles com o doutor. Geraldo discutiam os detalhes. As paredes neste prédio são finas e eu trabalho aqui há 40 anos. Conheço cada canto, cada rachadura. Joãozinho se mexeu e abriu os olhos. Olhou para a mãe com seus olhinhos escuros, ainda não focalizados. Maria automaticamente sorriu para ele, embora por dentro tudo se contraía de medo e dor. Calma, pequeno, tudo vai ficar bem. Mamãe vai te proteger. Ela olhou para Maria das Dores. Preciso chamar a polícia e ligar para Helena. Ela sabe o que fazer nessas situações. Ligue mais rápido. Seu marido logo vai sentir falta e começar a procurá-la. Maria discou o número da amiga. 3 toques, 4. Finalmente atenderam. Mari, oi. E então, já estão de alta?
Lena, preciso da sua ajuda. Urgente. Helena Lena Moraes era sua melhor amiga desde a faculdade, e algo em sua voz fez a advogada ficar alerta. O que aconteceu? Você está bem? E Joãozinho? Com ele está tudo bem. Mas Daniel, ele falsificou documentos, queria tirar meu filho e me declarar incapaz. Pausa do outro lado da linha. Mari, você tem certeza? É uma acusação muito séria. Tenho os papéis nas mãos. Renúncia aos direitos parentais. Atestado falso de psiquiatra. A enfermeira obstetra local me contou tudo. Ela deveria ter me dado esses documentos na alta. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Me escute com atenção. Não saia da maternidade. Não assine nada. Absolutamente nada. Não converse com Daniel. Estou saindo do escritório agora e chamando a polícia no caminho. Estarei aí em 1 hora. Aguente, Mari. Estou com medo. Eu sei, mas você vai conseguir. Você é forte e não vamos deixar isso passar. Está ouvindo? Ele vai pagar por tudo. A ligação se interrompeu. Maria guardou o telefone e olhou para a enfermeira obstetra. A polícia está vindo e minha amiga também. Bom, então esperamos aqui. Esse depósito raramente alguém abre neste horário. Não nos encontrarão. Mas mal ela terminou de falar, bateram forte na porta. Maria das Dores, você está aí? Dr. Geraldo está procurando você. A voz pertencia a uma enfermeira jovem. A enfermeira obstetra colocou o dedo nos lábios, mostrando para Maria ficar calada. Estou ocupada, gritou ela. Diga para ele que estarei lá em 10 minutos. Ele está muito bravo, diz que é urgente. Em 10 minutos. Os passos se afastaram. Maria das Dores suspirou pesadamente. Já se preocuparam. Significa que seu marido voltou e não a encontrou no quarto. Maria abraçou Joãozinho mais forte. O bebê gemeu com a pressão. Calma, calma, pequeno. Desculpa a mamãe. Ela tentou alimentá-lo, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia desabotoar a camisola. Maria das Dores gentilmente afastou seus dedos e ajudou. Alimente, isso vai acalmá-lo. E você também. Joãozinho se agarrou ao peito e se acalmou. Maria olhava para sua cabeça, para a penugem suave dos cabelos e pensava em como esteve perto da catástrofe. Se não fosse essa mulher, se não fosse sua consciência que despertou no último momento... Maria das Dores, disse ela baixinho. O que vai acontecer com você quando tudo vier à tona? Não sei. Talvez me demitam. Talvez me processem como cúmplice. Afinal, peguei o dinheiro. Mas você me contou tudo. Isso deve significar alguma coisa. A enfermeira obstetra deu de ombros. Veremos. Tenho 67 anos, Maria. Já vivi minha vida. O principal é que com você e o menino tudo fique bem. Atrás da porta novamente se ouviram passos, desta vez pesados, masculinos, e uma voz que fez tudo se contrair dentro de Maria. Maria das Dores, abra imediatamente. Sei que ela está com você. Daniel os encontrou. Não abra, sussurrou Maria. Não pretendo. A porta tremeu com os golpes. Mari, sei que você está aí. Saia agora mesmo. Que circo é esse que você armou? Maria ficou calada. Joãozinho soltou o peito e chorou, assustado com os sons altos. Acalme-o, disse Maria das Dores, e eu vou tentar segurar esse homem. Ela se aproximou da porta e falou alto, com confiança. Daniel, chamei a segurança. Aconselho que se acalme e se afaste da porta. Que segurança, droga? Onde está a minha esposa? Sua esposa está em segurança e vai continuar em segurança. E quanto ao senhor, aconselho que pense no seu futuro. Houve uma pausa. Depois a voz de Daniel soou diferente, mais baixa, mais persuasiva. Maria das Dores, vamos conversar calmamente. Houve um mal-entendido. Não sei o que minha esposa lhe disse, mas ela não está muito bem. Depressão pós-parto, entende? Os médicos avisaram. Trabalho há 40 anos com parturientes, respondeu friamente a enfermeira obstetra. E distingo perfeitamente depressão pós-parto de sanidade mental. Sua esposa está perfeitamente bem, o que não se pode dizer dos seus documentos. Novamente pausa. Então você mostrou para ela? Mostrei. Que pena. Muito pena.
Você entende que isso não ficará sem consequências. Entendo. E estou pronta para qualquer consequência. Mas você, aparentemente, não está pronto. A polícia já está vindo. Maria ouviu como Daniel praguejou entre os dentes. Depois seus passos rapidamente se afastaram pelo corredor. Fugiu? Perguntou ela. Por enquanto recuou, mas logo voltará, certamente com reforços. Precisamos aguentar até a polícia chegar. Maria olhou o relógio. Tinham passado apenas 20 minutos desde a ligação para Helena. Ainda pelo menos 40 até ela chegar. Uma eternidade. Joãozinho chorou novamente. Maria tentou balançá-lo, mas as próprias mãos não obedeciam, tremiam. O medo, que ela tentava suprimir, irrompia para fora. Me dê ele. Maria das Dores estendeu as mãos. Descanse um segundo. Maria lhe entregou o filho. A enfermeira obstetra o recebeu com segurança. Naturalmente, como pessoa que segurou nos braços milhares de bebês, começou a cantarolar baixinho algo, balançando Joãozinho. Maria se encostou na parede e fechou os olhos. Na cabeça passavam fragmentos de lembranças. O primeiro encontro com Daniel num evento corporativo há 3 anos. Seu sorriso, charme, autoconfiança. Corte bonito, presentes caros, promessas de vida feliz. Casamento num restaurante com vista para o rio. Lua de mel na praia. Tudo parecia tão real, tão certo. Quando tudo mudou? Quando ele decidiu que ela era apenas um meio para obter dinheiro? Ou ele sempre foi assim, apenas fingiu bem? No que está pensando? A voz de Maria das Dores atirou dos pensamentos. Em como fui cega. 3 anos ao lado desse homem e não notei nada. Você o amava. O amor nos deixa cegas. Não é desculpa nem acusação. É simplesmente um fato. Não se culpe. O principal é que soube a verdade a tempo. Maria abriu os olhos e olhou para seu filho, dormindo tranquilamente nos braços da mulher idosa desconhecida. Mulher que meia hora atrás estava pronta para traí-la por dinheiro e agora arriscava tudo para protegê-la. Por que está fazendo isso? Perguntou ela. Afinal, poderia simplesmente devolver o dinheiro e ficar calada. Ninguém saberia. Maria das Dores a olhou com um olhar longo e cansado. Porque o silêncio também é uma escolha. Há 32 anos eu escolhi o silêncio. Assinei os papéis e saí da maternidade sozinha. Não gritei, não chorei, não pedi ajuda. E esse silêncio quebrou minha vida. Ela cuidadosamente transferiu Joãozinho de volta para os braços de Maria. Hoje escolho falar, mesmo se isso me custar tudo, porque seu filho merece uma mãe e você merece seu filho. O som de uma sirene cortou o silêncio do corredor do hospital. Maria se sobressaltou e abraçou Joãozinho mais forte contra o peito. Maria das Dores se aproximou da porta e escutou. Polícia, disse ela com alívio. Chegaram. Maria sentiu como a tensão se afrouxou um pouco, mas o medo não desapareceu. Ficou em algum lugar lá no fundo, enrolado num nó apertado. O que fazemos agora? Saímos. Não podemos nos esconder para sempre. A enfermeira obstetra girou a chave na fechadura e abriu a porta. No corredor estava vazio. Apenas em algum lugar ao longe se ouviam vozes excitadas e passos pesados. Elas seguiram em direção à saída do departamento. Maria caminhava como num sonho, movendo mecanicamente as pernas. Joãozinho dormia, respirando suavemente, completamente sem suspeitar do drama que se desenvolvia ao redor dele. Na escada as encontrou Helena, mulher baixa de cabelo cortado curto, num terno azul escuro rigoroso. Seus olhos atrás dos óculos olhavam penetrante, avaliadoramente. Mari, ela correu para a amiga, a abraçou na medida em que permitia o bebê nos braços. Graças a Deus você está bem. A polícia já está aqui. Fecharam as saídas. Ele não vai escapar. Onde está Daniel? Detiveram lá embaixo no saguão, tentou ir embora, mas não conseguiu. Maria fechou os olhos. Por dentro estava vazio, como se tivessem tirado todas as emoções dela. Preciso vê-lo, disse ela inesperadamente para si mesma. Helena franziu a testa. Para quê? É desnecessário, acredite, só vai se chatear. Preciso, devo entender. Devo olhar nos olhos dele.
A amiga trocou olhares com Maria das Dores. A enfermeira obstetra deu de ombros. É direito dela. Elas desceram pela escada para o saguão do primeiro andar. Normalmente aqui reinava agitação. Visitantes, pessoal médico, macas com pacientes. Agora estava quase vazio. Apenas um grupo de pessoas no balcão do registro. 2 policiais uniformizados, um homem à paisana, aparentemente investigador, e Daniel. Ele estava parado, encostado na parede, mãos para trás. Não havia algemas, mas um dos policiais se mantinha perto, controlando cada movimento. Daniel viu Maria e se lançou para a frente. Mari, finalmente, diga para eles que é um mal-entendido. Diga que eu não fiz nada. Maria parou a alguns metros dele, olhava para o homem com quem viveu 3 anos. Rosto bonito, olhos escuros que ela uma vez amou. Agora nesses olhos se agitava medo. Por quê? Perguntou ela baixinho. O quê? Por que o quê? Do que você está falando? Por que fez isso? Realmente dinheiro é mais importante que família, que o filho. Daniel lambeu os lábios. Seu olhar se agitava entre Maria, os policiais, o investigador. Não entendo do que você está falando. Que dinheiro? Que documentos? É tudo essa velha que mentiu para você, né? Ela é doente, não escute ela. Vi os papéis, Daniel. Renúncia aos direitos parentais. Atestado do psiquiatra em quem nunca estive. Você realmente achou que eu não notaria? Ele se interrompeu. Por um segundo a máscara caiu. E Maria viu o verdadeiro Daniel. Frio, calculista, mau. Você assinaria mesmo assim, ele disse entre os dentes. Burra assinaria sem olhar, como sempre. Cuidado com a linguagem, interferiu o investigador. Já tem problemas suficientes. Maria sentiu como uma náusea subia à garganta. Não por suas palavras, não. Pela consciência de quanto tempo ela viveu com esse homem. Dormiu com ele na mesma cama. Preparou café da manhã para ele, o esperou do trabalho. Você nunca me amou? Não era uma pergunta. Daniel sorriu ironicamente. E você, como pensou? Uma qualquer de periferia. A única coisa que tinha valor em você era a grana da herança. Esperei 3 anos para a velha finalmente morrer. Chega! Helena deu um passo à frente, cobrindo a amiga. Maria, não precisa ouvir isso. Vamos. Mas Maria ficou parada, sem se mover. As palavras de Daniel deveriam ter ferido, mas estranhamente não feriram. Ao contrário, elas trouxeram alívio. Tudo ficava claro, límpido, nenhuma ilusão, nenhum talvez me pareceu, nenhum e se ele mudar. O homem que ela considerava marido foi estranho desde o início. Obrigada, disse ela inesperadamente. Daniel piscou. Por quê? Pela honestidade. Pelo menos agora. Ela se virou e foi para a saída. Helena a alcançou, a pegou pelo braço. Como você está? Não sei. Estranho, como se tivesse acordado de um sonho longo. Joãozinho se mexeu e gemeu. Maria parou, ajeitou a cobertinha, acariciou sua bochecha. Calma, pequeno, está tudo bem. Estamos indo para casa. Esperem. A voz pertencia ao investigador. Homem baixo de uns 40 anos, com rosto cansado e olhos cinzentos atentos. Delegado Fernandes, investigativo, preciso fazer algumas perguntas, se não se importa. Agora? Helena franziu a testa. Minha cliente acabou de passar por um estresse sério. Ela é mãe que amamenta. Talvez adiemos? Literalmente 5 minutos. É importante para o caso. Maria assentiu. Tudo bem. Pergunte. Eles se afastaram para uma fileira de cadeiras plásticas na parede. Maria se sentou. Helena se acomodou ao lado. O investigador tirou um bloco de notas. Conte como soube dos documentos. Maria começou a falar sobre Maria das Dores, sobre o depósito, sobre os papéis. O investigador escutava, fazia anotações, às vezes fazia perguntas esclarecedoras. E essa enfermeira obstetra, Santos, você conhecia antes? Não, vi pela primeira vez hoje de manhã. Ela disse que pegou o dinheiro do seu marido, 5.000 reais. Sim, ela me confessou, mas ela também revelou todo o esquema. Sem ela eu não saberia de nada. O investigador assentiu. Isso vamos levar em conta.
agora sobre o chefe do departamento, Dr. Geraldo Santos. Me comuniquei com ele só na entrada na maternidade. Me pareceu comum. Não notei nada suspeito. Entendo. Fernandes fechou o bloco. Por hoje é suficiente. Vamos chamá-la para depoimento oficial nos próximos dias. E por enquanto aconselho ficar na cidade e manter contato. Ele se afastou para seus colegas. Maria viu como eles conversavam sobre algo, como um dos policiais levava Daniel para a saída. Vão prendê-lo? Perguntou ela a Helena. Por enquanto, prisão preventiva para interrogatório. Mas se tudo que você contou se confirmar, então teremos denúncia formal. Artigo sobre falsificação de documentos. Tentativa de fraude, conspiração. É sério. E o chefe? Também vão interrogar. Muito provavelmente será afastado cautelarmente do cargo até o fim da investigação. Maria se recostou no encosto da cadeira e fechou os olhos. A cabeça zumbia, o corpo pedia descanso. Mas ainda precisava fazer tanta coisa. Lena, preciso pegar as coisas no quarto e oficialmente receber alta. Vou organizar tudo. Sente aqui, descanse. A amiga se foi. Maria ficou sozinha com o filho. Ao redor, gradualmente se retomava a vida comum do hospital. Enfermeiras caminhavam pelos corredores. Em algum lugar tocava um telefone. Do departamento de obstetrícia chegou o grito de alguém. Maria das Dores se aproximou dela. A enfermeira obstetra parecia ter envelhecido alguns anos. Seus ombros se curvavam. Me afastaram, disse ela simplesmente, até esclarecimento das circunstâncias. Sinto muito. Não precisa. Eu mesma escolhi esse caminho. Ela se sentou ao lado de Maria, olhou para Joãozinho adormecido. Menino bonito. Vai crescer uma pessoa boa. Sinto isso. Como sabe? Intuição. 40 anos na maternidade, milhares de crianças passaram pelas minhas mãos. Você começa a sentir essas coisas. Maria olhou para essa mulher, para suas mãos calejadas, para o rosto enrugado. Há pouco tempo ela era quase uma inimiga, pessoa pronta para trair por dinheiro, e agora estava sentada ao lado, privada de trabalho com futuro indefinido. O que vai fazer? Não sei, por enquanto. A aposentadoria é pequena. Encontrar trabalho na minha idade é difícil, mas de algum jeito me viro. Sempre me virei. Você poderia... Maria hesitou, não sabendo como formular. Quer dizer, se precisar de ajuda. Maria das Dores sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada, mas não precisa. Você tem suas próprias preocupações suficientes. E mesmo assim você nos salvou. Isso não se esquece. Helena voltou com uma sacola de coisas. Juntei tudo. A alta será formalizada à revelia. Os documentos mandarão pelo correio. Vamos para casa. Maria se levantou. Olhou para Maria das Dores. Vai me dar seu número de telefone? A enfermeira obstetra hesitou, depois assentiu, tirou do bolso um pedaço de papel, escreveu os números com letra trêmula. Ligue se algo, mesmo que seja só para contar como o pequeno está crescendo. Certamente. Elas saíram da maternidade. O sol de março batia nos olhos. O ar cheirava a neve derretida e primavera. Maria parou na escada, respirou fundo. Liberdade. Sensação estranha depois de tudo o que aconteceu. Helena trouxe o carro, ajudou a acomodar Joãozinho na cadeirinha. Para onde te levo? Para casa, Maria pensou. Para casa, no apartamento onde vivia com Daniel, onde tudo lembrava ele. Não, lá ela não iria. Para a minha mãe, se puder. Ela mora no interior, mas pode ficar aqui uns dias. Claro. O carro se pôs em movimento. Atrás da janela passavam ruas, casas, pessoas. Um dia comum de março para todos ao redor. Incomum só para ela. Lena! Maria se virou para a amiga. O que será daqui para frente? Juridicamente, quero dizer. Muita coisa. Primeiro investigação, depois julgamento. Você vai ter que entrar com pedido de divórcio, partilha de bens, formalizar tutela de Joãozinho só para você, resolver a herança da avó. É demorado. Vários meses no mínimo, mas não se preocupe, estarei ao lado. Vou te guiar por tudo isso. Obrigada. Helena balançou a cabeça.
Não agradeça. Somos amigas desde a faculdade. Você faria o mesmo por mim. Faria. Maria sabia disso com certeza. Ela e Helena passaram juntas por muita coisa. Provas, primeiro trabalho, primeiras decepções. Helena foi testemunha no seu casamento com Daniel. Interessante. O que ela pensou então? Viu algo que a própria Maria não via? Você nunca gostou dele, disse ela em voz alta. De quem? De Daniel. Lembro, no casamento você estava meio tensa. Helena suspirou. Não é questão de gostar ou não gostar. Simplesmente havia algo nele. Não consigo explicar. Muito suave, muito correto, como se estivesse representando um papel. Por que não disse? E você teria escutado? Você estava apaixonada, feliz. Não queria estragar sua festa com minhas suspeitas. Maria se virou para a janela. A amiga estava certa. Ela não teria escutado. Teria se ofendido, provavelmente. Pensaria que Helena tinha inveja. Como foi tola. O carro parou perto de um prédio de 5 andares velho na periferia da cidade. Maria cresceu nesta casa, num pequeno apartamento de 2 quartos no 3º andar. Sua mãe havia viajado para a cidade assim que soube que a filha estava em problemas. Quer que eu suba com você? Perguntou Helena. Não, vou conseguir. Você precisa voltar ao trabalho. Me ligue se precisar a qualquer hora. Maria saiu do carro, pegou Joãozinho. Helena acenou para ela e foi embora. A entrada familiar recebeu com cheiro de tinta velha e gatos. Maria subiu pelos degraus gastos, encontrou a porta certa, tocou a campainha. A mãe abriu. Mulher baixa de 62 anos com cabelos grisalhos e olhos castanhos bondosos. Vendo a filha com criança nos braços, ela ofegou e levou as mãos ao peito. Mariazinha, o que aconteceu? Por que está aqui? Onde está Daniel? Mãe, a voz de Maria tremeu. Podemos ficar com você um pouco? A mãe não fez perguntas. Simplesmente abraçou a filha, a puxou para o apartamento, fechou a porta. Claro que podem. Quanto precisar, tanto fiquem. Esta é sua casa. Maria atravessou a soleira e, finalmente, chorou. As lágrimas que segurou o dia todo jorraram em torrente. Ela chorava pela traição, pelos sonhos destruídos, pelos 3 anos perdidos. E a mãe a segurava, acariciava sua cabeça, dizia algo carinhoso, sem sentido, consolador. Joãozinho acordou com o barulho e também chorou. A mãe cuidadosamente o pegou da filha, o balançou. Calma, pequeno, não chore. A vovó está aqui, tudo vai ficar bem. Maria enxugou o rosto e olhou para essa imagem. Sua mãe com seu filho nos braços. 3 gerações ligadas pelo sangue e amor. Mãe, vou te contar tudo. Só me dê um pouco para me recuperar. Não se apresse. Primeiro coma, descanse, conversas depois. Ela levou a filha para a cozinha, espaço pequeno que Maria lembrava desde a infância. Mesa redonda perto da janela, geladeira velha, gerânios no parapeito. Nada havia mudado nesses anos. A mãe pôs a chaleira, tirou do armário biscoitos, colocou Joãozinho na poltrona, cercando-o de almofadas. Como ficou magra, disse ela, olhando para a filha. Não comeu nada. Não dava tempo para comer. Isso está errado. Você é mãe que amamenta. Precisa se alimentar normalmente. A chaleira apitou. A mãe serviu chá numa caneca grande de cerâmica com flores. Empurrou para Maria. Beba. Coma. Maria pegou a caneca, a envolveu com as palmas. O calor penetrava nos dedos, se espalhava pelo corpo. Ela deu um gole e sentiu como a tensão aos poucos se soltava. Obrigada, mãe. Não há por que agradecer. Você é minha filha. Ela se sentou em frente, pôs as mãos na mesa. Vai contar quando estiver pronta. E por enquanto só saiba, não importa o que aconteceu, estou do seu lado. Sempre. Maria assentiu. As palavras ficavam presas na garganta. Mas ela sabia, aqui neste pequeno apartamento, cheirando ao cozido da mãe e gerânios, ela estava segura. E Joãozinho também. Isso era só o começo. À frente esperavam tribunais, investigações, noites sem sono.
Mas pela primeira vez neste dia louco, Maria sentiu algo parecido com esperança. 8 meses passaram como um período longo e difícil. Maria olhava pela janela de seu novo apartamento, um quarto e sala no 7º andar de um prédio de painéis, e pensava em como sua vida mudou durante este tempo. Atrás da janela, novembro, pintava a cidade em cores vivas. Os ipês se cobriam de folhagem jovem, crianças gritavam no playground embaixo. Em algum lugar ao longe, carros buzinavam. Uma noite comum de verão. A primeira noite em que ela se sentiu realmente calma. Joãozinho dormia no berço perto da parede. Ele completou 1 ano. Cresceu visivelmente e ficou mais forte. As bochechas se arredondaram, apareceram as primeiras tentativas de sorrir, agarrar brinquedos. Uma pequena pessoa que ainda não sabe nada sobre o que sua mãe passou. Maria se afastou da janela e se sentou no sofá. Barato, comprado numa liquidação com estofado gasto, mas seu. Como este apartamento, alugado com dinheiro da venda da aliança e brincos que uma vez Daniel presenteou. Ela pegou da mesa uma pasta com documentos. Decisão judicial sobre prisão preventiva de Daniel, proferida há 6 meses, e a denúncia formal do Ministério Público. Relia pela 10ª vez, mas sempre experimentava um estranho alívio. O processo ainda estava em andamento, mas Daniel permanecia preso preventivamente. Falsificação de documentos, tentativa de fraude em grande escala, conspiração. O advogado tentara conseguir liberdade provisória, mas foi negada devido à gravidade dos crimes e risco de fuga. Maria esteve presente na audiência, sentada na sala segurando Joãozinho nos braços. Queria que Daniel visse do que se privou. Queria que ele entendesse. Não entendeu. Quando a escolta o levava da sala após a audiência, ele se virou e olhou para ela. Nos olhos não havia nem arrependimento, nem pesar, apenas raiva. Raiva fria, concentrada. Maria suportou esse olhar, não desviou os olhos primeiro, e quando a porta se fechou atrás dele, sentiu como algo se rompeu por dentro. O último fio que a ligava à vida passada. O divórcio foi formalizado sem complicações, enquanto acontecia a investigação. A partilha dos bens levou mais tempo. O apartamento em que viviam era alugado. O carro estava registrado na firma de Daniel. De fato, não havia nada para dividir. Maria pegou apenas coisas pessoais e o enxoval do bebê. Mas a herança da avó conseguiu formalizar sem problemas. Casa no interior, velha mas sólida, num terreno de 15 hectares. Conta poupança da qual Maria nem suspeitava. A avó economizou a vida toda, centavo por centavo, juntou quase 400 mil reais. Maria decidiu por enquanto não tocar nesse dinheiro, deixou para um dia difícil, para a educação de Joãozinho, para algo importante. Vivia do auxílio por cuidar da criança e pequena ajuda da mãe. Modestamente, mas suficiente. Tocaram a campainha. Maria olhou o relógio. 7 da noite. Devia ser Maria das Dores. Ela abriu a porta e sorriu. No umbral estava a enfermeira obstetra idosa com uma sacola grande nas mãos. Em 8 meses ela se tornou quase família. Vinha toda semana, ajudava com o bebê, cozinhava, arrumava. Se recusava a receber dinheiro, ficava brava quando Maria tentava pagá-la. Boa noite, querida. Maria das Dores entrou, tirou os sapatos. Como vocês estão? Bem, Joãozinho acabou de dormir. Que bom. Trouxe coxinhas e salgadinhos e canja de galinha. Eu mesma fiz. Ela foi para a cozinha, começou a tirar recipientes da sacola. Maria olhava para ela com carinho. Maria das Dores, você me mima. Cale-se. Mãe jovem precisa se alimentar bem. E você sempre esquece de comer. Elas se sentaram à mesa. Maria serviu chá, distribuiu os salgadinhos nos pratos. Maria das Dores comia pouco, mas observava como Maria comia. Soube que o processo está andando, disse ela finalmente. Sim, Daniel continua preso preventivamente. O julgamento deve acontecer nos próximos meses. E Dr. Geraldo? Maria balançou a cabeça. Foi afastado definitivamente e está sendo processado também. A licença médica foi suspensa temporariamente enquanto a investigação continua. Maria das Dores assentiu satisfeita.
Bem feito. Tantos anos na maternidade, tantas vidas passaram por suas mãos. E aí se meteu com estelionatários. Vergonha. Ela bebeu chá e olhou para Maria atentamente. E você como está? Realmente como? Normal. Aos poucos me recuperando. Está dormindo bem? Maria hesitou. Não queria mentir. Nem muito. Às vezes tenho pesadelos. Acordo em suor frio. Parece que alguém está parado sobre o berço de Joãozinho. Isso vai passar. Com o tempo vai passar. Sei, já está mais fácil que há alguns meses. Do quarto chegou um gemidinho. Joãozinho acordou. Maria se levantou, mas Maria das Dores foi mais rápida. Sente, eu mesma. Ela saiu e voltou em 1 minuto com o bebê nos braços. Joãozinho não chorava. Olhava para a mulher idosa com seus olhinhos escuros, chupava o punho. Está com fome, provavelmente. Maria das Dores o entregou para a mãe. Alimente e eu lavo a louça. Maria se acomodou no sofá, colocou o filho no peito. Ele se agarrou avidamente e trabalhou com as bochechas. Ela acariciava sua cabeça, sentindo como uma onda de ternura inundava o coração. Maria das Dores, chamou ela. Queria perguntar uma coisa. Pergunte. A enfermeira obstetra saiu da cozinha, enxugando as mãos na toalha. Seu filho nunca o encontrou? Maria das Dores ficou calada, se sentou na beira do sofá, juntou as mãos no colo. Não. Tentei mais uma vez depois de toda essa história. Pensei, talvez pelo menos algo descubra. Mas os documentos estão lacrados. Tudo que me disseram é que ele está vivo e saudável. Mais nada. Sinto muito. Não precisa sentir pena. Eu mesma sou culpada. Eu mesma assinei aqueles papéis. Eu mesma o entreguei a pessoas estranhas. Ninguém me obrigou. Você tinha 25 anos, estava sozinha, sem apoio. Não é desculpa, mas já não procuro desculpas. Simplesmente vivo com isso. Joãozinho largou o peito e arrotou. Maria limpou sua boca. O sentou no colo. Ele começou a virar a cabeça, observando o quarto. Quero que você saiba, disse Maria devagar, que você é muito importante para nós. Não só porque nos salvou então, mas porque você é como família. Maria das Dores piscou. Seus olhos brilharam suspeitosamente. Mariazinha. Sério, Joãozinho não tem avó do lado paterno. Minha mãe mora no interior, não pode vir sempre. E você? Você está perto e ama ele. Vejo como olha para ele. A enfermeira obstetra não respondeu. Ficou sentada olhando para as mãos, para os dedos nodosos com unhas cortadas curto. Quero perguntar, continuou Maria. Não concordaria em ser madrinha dele ou simplesmente avó adotiva? Não oficialmente, claro, mas de verdade. Maria das Dores levantou a cabeça. Pelas bochechas escorriam lágrimas. Você está falando sério? Absolutamente sério. Mas eu quase peguei dinheiro para te trair. E não traiu. É só isso que importa. A mulher idosa cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremeram. 32 anos, soluçou ela. 32 anos vivo com essa culpa. Todo dia penso nele. E agora você tem uma chance de começar de novo. Joãozinho não substituirá seu filho, mas pode se tornar parte de sua vida se quiser. Maria das Dores tirou as mãos do rosto, olhou para Joãozinho, que a encarava com curiosidade. Quero, disse ela baixinho. Muito quero. Ela estendeu as mãos e Maria lhe entregou o filho. Joãozinho não protestou. Se aninhei no ombro dela. Maria das Dores o abraçou contra si e chorou novamente. Mas agora eram lágrimas diferentes. Maria olhava para eles e sentia como algo mudava. Algo importante, profundo. Da dor e traição nascia algo novo. Ligação entre pessoas que o destino juntou por acaso, mas que escolheram estar juntas. Passou mais uma semana. Maria decidiu fazer uma pequena festa. Não aniversário. Ainda estava longe, mas simplesmente um jantar familiar. O motivo apareceu sozinho. Joãozinho completou 1 ano e pela primeira vez se virou de barriga para baixo sozinho. Pequena vitória, mas para uma jovem mãe isso era um evento.
Os convidados eram poucos. A mãe veio do interior, tirou folga no trabalho. Helena chegou depois do tribunal, ainda no terno de trabalho, com uma garrafa de espumante. E Maria das Dores, claro. Agora ela estava aqui quase todo dia. A mesa foi posta na sala, empurrando o sofá para a parede. Saladas, salgadinhos, frango com batata. Nada especial, mas feito com amor. Por Joãozinho, levantou a taça Helena. Para que cresça saudável e feliz. E por sua mãe, acrescentou a mãe de Maria, por ter se mostrado mais forte do que pensava. Elas brindaram. Maria bebeu um gole de suco. Álcool ainda não podia. Obrigada a todas vocês, disse ela. Sem vocês não teria conseguido. Teria conseguido, objetou Maria das Dores. Você é uma mulher forte, Maria. Só não sabia disso antes. Joãozinho estava sentado numa cadeirinha alta, balançava uma colher e gorgolava alegremente. Gostava da atenção, gostava das pessoas ao redor. Igualzinho ao avô, disse a mãe, olhando para o neto. Meu pai também era assim, sociável. Em qualquer companhia, era a alma. Não me lembro nada do papai, disse Maria baixinho. Você tinha 3 anos quando ele morreu. Como ia se lembrar? A mãe suspirou, acariciou a mão da filha. Mas ele ficaria orgulhoso de você. Tenho certeza disso. Depois da festa, Helena e a mãe foram embora. Helena precisava se preparar para outro caso. A mãe se apressava para o ônibus noturno de volta ao interior. Ficaram apenas Maria e Maria das Dores. Elas arrumavam a mesa, lavavam a louça. Joãozinho dormiu no berço, cansado das impressões. O que planeja para o futuro? Perguntou Maria das Dores, enxugando um prato. No que sentido? Trabalho, vida. Não vai ficar eternamente em casa. Maria pensou. Ela trabalhava como contadora, antes da licença maternidade, numa firma pequena. O trabalho não agradava, mas pagavam normalmente. Não sei ainda. Talvez volte ao lugar antigo, talvez ache algo novo. E a casa da avó? O que vai fazer com ela? Pensei em vender, mas agora não tenho certeza. Talvez me mude para lá. Para Joãozinho seria bom o ar puro, a natureza. Se mude, disse inesperadamente Maria das Dores. Aqui na cidade nada te prende, e lá pelo menos terá jardim, horta. Para a criança será um paraíso. E você o quê? Vai vir nos visitar? A enfermeira obstetra sorriu. Para onde vou? De ônibus é 1 hora de viagem, vou conseguir. Maria colocou o último prato no escorredor e se virou para ela. Maria das Dores, e se você se mudasse conosco? A mulher idosa congelou. O quê? A casa é grande. Quartos não faltam. Eu também não vou conseguir sozinha. O terreno está abandonado, o telhado vaza. E você também fica difícil sozinha. Mariazinha, é demais, não posso aceitar isso. Por quê? Porque... Ela não terminou. Maria pegou sua mão. Porque se considera indigna, depois do que fez por nós. Não fiz nada especial, apenas agi segundo a consciência. Exatamente. Agiu segundo a consciência quando podia ter agido diferente. Isso significa muito. Isso significa tudo. Maria das Dores ficou calada, olhava para suas mãos entrelaçadas, para a janela da cozinha atrás da qual escurecia o céu. Tenho 67 anos, disse ela finalmente. Sou velha, doente, logo serei um fardo. Não será. E se for, vou conseguir. Você também conseguiu quando me ajudou esses meses. É diferente. É a mesma coisa. Nos ajudamos mutuamente. É assim que deve ser em família. A palavra ficou no ar entre elas. Família. Palavra estranha para 2 mulheres que se conheceram nessas circunstâncias. Mas por algum motivo parecia certa. Vou pensar, disse Maria das Dores. Me dê tempo para pensar. Quanto precisar. Elas terminaram a arrumação e se sentaram no sofá. Atrás da janela se acendiam as luzes. A cidade mergulhava no crepúsculo de verão. Sabe, disse baixinho Maria das Dores, vivi a vida toda sozinha. Depois que renunciei ao filho, nunca mais me casei. Tinha medo.
Medo de que novamente tivesse que tomar decisões das quais dependeria a vida de outro. E agora também tenho medo, mas diferente. Tenho medo de perder a chance que o destino me dá. Ela se virou para Maria. Está bem, vou me mudar, se você realmente quer isso. Maria a abraçou forte, como se abraça pessoas queridas. Quero, muito quero. Joãozinho se mexeu no berço e gemeu. As duas mulheres se levantaram simultaneamente e depois riram. Vá até ele, disse Maria das Dores. Ele está chamando a mãe. Maria se aproximou do filho, o pegou no colo. Ele imediatamente se acalmou. Se aninhei no pescoço dela. Calma, pequeno, está tudo bem, estamos em casa. Em casa. Essa palavra também adquiriu novo significado. Casa não são paredes nem endereço. Casa são pessoas que te amam, que escolheram ficar perto. Maria olhou para Maria das Dores, que arrumava sua bolsa, para o filho que respirava suavemente em seu ombro, para o pequeno apartamento que logo ficaria no passado. À frente estava a mudança, vida nova, novas dificuldades. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo do futuro porque sabia. Não estava sozinha e nunca mais estaria sozinha. Naquela noite, quando Maria das Dores se foi e Joãozinho dormia profundamente, Maria saiu na varanda. Ficou olhando as luzes da cidade, as estrelas que surgiam através da névoa urbana. Ela pensava em como a vida é estranhamente organizada, como da maior desgraça pode nascer a maior felicidade, como pessoas que entraram em sua vida com más intenções podem trazer consigo aqueles que se tornarão família verdadeira. Há 8 meses, ela estava na maternidade segurando nos braços o filho recém-nascido e não sabia que em alguns minutos seu mundo desabaria. Agora ela estava na varanda de um apartamento alugado e o mundo ao seu redor era completamente diferente, não ideal, mas real, não fácil, mas luminoso. Ela voltou para o quarto, se inclinou sobre o berço do filho. Joãozinho dormia, com os bracinhos abertos, com expressão beatífica no rostinho redondo. Durma, pequeno, sussurrou Maria. Você agora tem uma família grande. Mamãe, vovó, mais uma vovó, e todas nós te amamos. Ela se deitou no sofá e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo não havia medo. Não havia pesadelos, apenas silêncio e paz e a sensação de que tudo ficaria bem, porque ela não estava mais sozinha. Porque perto há pessoas que a amam. Porque dos cacos da vida velha se pode construir uma nova, melhor que a anterior. E isso, pensou Maria adormecendo, é a verdadeira felicidade. Obrigada por terem ouvido a história. Escrevam nos comentários o que acham. Se gostaram, se inscrevam no canal.